Olá, ouvintes e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Peixe Grande aqui do Ictus Podcast. No programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, é óbvio, com um peixe grande, mas de um jeito muito descontraído, sobre vários assuntos e, como sempre, a gente termina falando sobre livros. Então, se você gosta de livros, gosta de conversar sobre isso, vem com a gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, você pode me seguir lá no Twitter, @vulgotan, e eu estou aqui de novo com a minha amiga Carol. Oi, Carol, tudo bem? Olá, eu queria muito fazer essa apresentação em espanhol, né, para fazer aí jus ao nosso convidado, mas eu só sei o olá. Eu sou a Carol Simão, se você quiser me seguir lá no Twitter é @somentecarol. E vamos bater esse papo gostoso. Carol, uma vez perguntaram pra mim que raios é um peixe grande. Acho que vale dar uma explicada de novo, né? Tá certo, então vamos lá. Peixe grande, gente, não é o atum, não é o salmão que tiram lá do oceano, tá bom? Peixe grande aqui no Clube Ictus são pessoas, homens ou mulheres, que nós temos o prazer de entrevistar e são pessoas influentes dentro do cristianismo. Então a gente faz o convite para o pastor, missionário, escritora, enfim, a gente já passou por vários peixes grandes aqui e é isso, são pessoas que têm uma certa influência, que gostam de ler, obviamente, e a gente faz uma simples pergunta para eles: que livro ou quais livros mudaram suas vidas? Isso aí, hoje a gente tá com a oportunidade de fugir do Brasil, isso mesmo dentro da quarentena aqui, a gente tá fora do Brasil e vamos lá pra Espanha conversar com o pastor, com o missionário, com o digital influencer Guilherme Burjac. Tudo bem, Burjac? Poxa vida, é a primeira vez que me chamam de digital influencer. Eu conheci ele pelo Twitter, por isso que eu tô falando. Ah, que legal, que legal. Acho que nós dois somos um dos últimos que estamos por lá, sei lá. Não, tem uma galera ainda que gosta do Twitter, né? Mas eu não gosto de outras redes. Eu não gosto do Facebook. O Facebook, toda vez que eu entro lá, eu me lembro quando eu ia na fazenda do meu avô, que a gente ia ajudar a pôr comida pros porcos. A gente tinha que ir por obrigação. E depois a gente saía de lá correndo. Mas não saía sem sequelas. Tinha que ir direto pro banheiro tomar banho. Ou lugarzinho complicado. Nem sei como é que tá. Faz tanto tempo que eu não passeio por ali mais. Não é passeio, irmão. Não é passeio. Bom, a gente tá com o Burjac aqui, ele vai ser o peixe grande do kit de julho agora de 2020. Esse episódio tá indo pro ar no começo aqui, na primeira quinzena de junho. Então você tem até o fim de junho para assinar o Clube Ictus, clubeictus.com.br, se você quiser aproveitar pelo menos um dos livros que ele vai indicar aqui. A gente vai escolher um deles, colocar no kit e você fica à vontade para tentar adivinhar talvez o livro que ele vai indicar e que vai fazer parte do kit. Basta marcar a gente com a hashtag IctusPodcast na sua rede social favorita e quem sabe você não acerta, né? Mas a gente não vai falar só de livros, vamos falar de várias coisas. E acho que antes de qualquer coisa, o Burjac tem que se apresentar melhor para dizer para todo mundo quem é o senhor Guilherme, né? Então, eu sou pastor, sou de formação batista. Tenho a minha vida inteira trabalhando com juventude, com liderança, com igreja. Fui plantando igreja desde sempre, né? Mas no campo transcultural, fora da minha cidade, que é Goiânia, desde 2015. E fora do Brasil, desde 2018. Eu e minha família mudamos para a Espanha. É bem recente, então, a coisa. Nossa chegada foi há pouco tempo. E eu cheguei aqui dizendo Hasta la vista, baby, mas ninguém entendia a referência, porque aqui ninguém fala Hasta la vista, baby, porque no filme fala Hasta la vista, samurai. É outra... Samurai? Não tinha nada a ver. Ninguém entendia a referência. Até porque os filmes aqui, a maioria são dublados, né? Então não entendiam nem a referência, nem a piada. Então eu já cheguei fazendo piada ruim. Chegamos em 2018, estamos ligados à Igreja Assembleia de Deus, Campo de Taubaté. A igreja aqui é um ministério dirigido pelo pastor Luiz Paulo Martins, uma pessoa maravilhosa, e o pastor também, o pastor Neemias, que são pessoas muito, muito formidáveis. E a pastora Lucy, que é a esposa do pastor Luiz, são pessoas que nos acolheram. E eu digo que aqui no campo missionário é muito complicado essa relação igreja e missionário local. Muito complicado. Então a nossa
chegada aqui foi uma graça de Deus, porque fomos muito bem acolhidos, muito bem recebidos, e isso é um milagre, né? Estamos aqui há 2 anos. Qual a cidade, Burjac? Eu tenho 47 anos. Não, a cidade que vocês estão. Ah, qual é a sua idade? Qual a cidade? Puente Genil. Puente Genil fica em Córdoba, é a última cidade do limite aqui da província de Córdoba. Aqui tinha um tribunal da Santa Inquisição na cidade. Uma cidade que tem uma história muito longa, né? Muito grande. Tem uma ponte aqui que é do Império Romano. Tem sítios romanos aqui. Aliás, sítios romanos tem o que mais tem aqui na região, né? A gente anda aqui, a gente sempre encontra alguma coisa do Império Romano, do século II, século I, ou séculos mais recentes, no século VII, VIII. E é uma cidade calorosa em 2 sentidos, né? Porque é uma cidade muito festiva, me lembra muito o Brasil. Aqui tem muitos feriados, quando não tem feriado eles inventam alguns. É um povo muito caloroso, muito de rua, né? Gostam muito da praça, por isso que foi um problema esse período de quarentena aqui, foi muito difícil para eles ficarem dentro de casa, porque é um povo que gosta muito de sair, de estar nos bares e ir para as praças, para os espaços públicos. E é quente, né? Porque nós estamos na primavera, por exemplo, está 34 graus, 35 graus agora, mas caminha para 49, 50 no verão. Caramba! Uau! Que delícia, hein? Seco. Nem me fala. Pô, a gente tá pulando uma coisa importante, Carol. O que é que pulamos aí? A gente tem a nossa famosa brincadeira, e o Burjac vai poder participar com a gente, da brincadeira do dicionário. Então, para quem não sabe como funciona a brincadeira, cada um de nós vai ter que desafiar um ao outro com palavras pouco usuais. A gente não vai dizer o significado das palavras aqui, então você tem que pesquisar. E aí a gente tem que usar as palavras dentro do nosso bate-papo, fazendo total sentido. Então esse é um desafio maior pro Thiago, tá bom? Porque a palavra que ele vai ter que usar, olha... Então vamos começar com o nosso convidado. Por favor, Pastor Guilherme. Quem é o seu desafiado e qual a palavra que ele deverá usar? Muda! Eu vou desafiar o Thiago, né? O Tan. Certo. Eu vou desafiá-lo com a palavra Daphne. Daphne. Eu fui pesquisar essa palavra aqui, mas eu não precisei, porque ele me passou um livro antes explicando que raios era Daphne. E não é o nome da menina, mulher, tá? Não vai valer usar isso. Então, se você tá atrás do Daphne, eu vou usar, não vou explicar aqui. Desafio você descobrir o que é, porque foi muito louco. Eu vou desafiar então a Carol, né? A minha palavra é bem simplesinha perto da que eu fui desafiado. É despiciendo. Eu tenho que explicar que cada palavra pode ser usada como um código de cupom de desconto na assinatura de qualquer um dos planos lá no Clube Ictus. Ele dá 10% de desconto na primeira mensalidade. Então o Daphne é bem simples, é D-A-F-N-E, e o despiciendo que eu vou desafiar a Carol é D-E-S-P-I-C-I-E-N-D-O. Despiciendo. Certo, sobrou então pra mim desafiar o convidado, e é sempre, eu me sinto um pouco, sei lá, desajeitada, não é bem essa palavra que eu quero usar, porque eu quero que o convidado se sinta confortável, né? E a palavra que eu escolhi... Bom, a palavra que eu escolhi é prelibar, e é um verbo, né? Então o Burjac vai poder usar aí como ele preferir. Isso, P-R-E-L-I-B-A-R, P de pato. Lembrando que se a gente não conseguir usar as palavras dentro do nosso bate-papo, a gente vai ter que pagar uma prendinha. Isso aí, mas não vai acontecer, se acontecer vai ser comigo, né? Bom, beleza. Pior que eu tive a chance de usar o Daphne na apresentação aí da cidade. E aí eu falei, droga, não tenho ela ainda pra usar. Mas vou dar um jeito. Já, como é que foi a sua ida pro campo missionário? Como é que isso aconteceu na sua vida? Olha, eu experimentei algo que eu não sei se dá pra dizer que todo mundo pode experimentar a mesma coisa, porque cada um tem o seu cair do cavalo paulino, cada um cai do cavalo de uma forma diante de Cristo. O meu foi ouvindo de um pastor que ele disse uma vez pra mim que eu parecia uma picape 4x4 que não conseguia sair do atoleiro. Muito potencial, muito... Era amigo seu? Chegou na cara dura assim? Sim, amigo meu, na cara dura. Já tinha liberdade pra falar um negócio desse, assim? Tinha, que eu patinava muito, ia patinar muito na minha vida porque eu não tava entendendo a vocação. E eu não dei ouvidos, porque você é jovem, você não dá ouvidos pra ninguém, né? Você dá ouvido pro seu coração e vai firme, né? Isso você tava na Igreja Batista na época? Tô na Igreja Batista, assim, liderando na convenção. Aí eu me mudei pra Uberlândia
E eu ouvi de um outro pastor também de lá a mesma coisa. Falou, meu filho, você é pastor. Essas coisas só acontecem com quem tem chamado para ministério pastoral. Aí eu pensei, que coisas? A vida não vai dar certo para você em nenhum ambiente. Vai sempre uma vida de chegar quase lá. E era uma coisa muito real, porque chegou um ponto na minha vida que eu já não procurava cargos de gerência quando estava procurando emprego. Porque eu sabia que eu podia entrar como copeiro, que em 2 meses eu chegava à gerência. Porque era natural, assim, essa alavancagem dentro do negócio, qualquer negócio. Mas também como era natural ser mandado embora 3, 4 meses depois. Que coisa. Então era uma vida de quase lá sempre. Uma vida de quase lá sempre, sempre, sempre. Primeiro ou segundo encontro que eu tive com a minha esposa. E no dia que nós nos encontramos, ela disse assim pra mim, eu aceito qualquer profissão que você quiser na sua vida, menos de pastor. Passaram-se 10 anos depois, né? Depois de 10 anos de casado, em que eu fui pro ministério pastoral. Foi uma jornada de convencimento, porque existem 3 estágios, né, pra você saber se realmente é vocacionado. A gente acaba descobrindo isso com o tempo. A primeira é que você não quer. Esse é o primeiro sinal. Mas você enxerga isso em todo mundo, Burjac? Em todo pastor? Ou pelo menos a maioria? Pelo tempo que eu tenho e a quantidade de gente que eu já aconselhei a respeito desse assunto, parece que é padrão. Que coisa, eu nunca tinha ouvido essa. A pessoa não quer. É o primeiro sinal, você não quer. O segundo sinal, você chega na padaria, o atendente nunca te viu, fala, e aí, pastor, tudo bem? Então, as pessoas te identificam como um pastor, porque mesmo que você não queira. O terceiro sinal é a igreja que deseja impor as mãos sobre você, entende? Então, ela falou, olha, chegou a hora, você já exerce um ministério pastoral de fato, você aconselha, você visita, você sofre com as pessoas, você ensina as escrituras, então é muito não você, entende? Então, você não querer é o sinal, é o mais forte de todos. Eu não quero ser pastor. E eu não queria. Eu não tinha desejo, mas depois de tantas pessoas falarem que era, eu falei, eu resolvi me assumir pastor. E as coisas desenrolaram, e aí eu não me via fazendo outra coisa a não ser isso. Aí as coisas começaram a dar certo. E onde virou a chave para se tornar de um pastor a um missionário? Plantação de igrejas sempre foi o nosso foco, né? A gente trabalhou sempre com plantação de igrejas locais, em pequenas congregações, trabalhando sempre na formação de liderança. Começaram a acontecer algumas coisas muito estranhas para um batista conservador como eu era, né? Eu comecei a conhecer um lado, ter uma vivência com o pentecostalismo, né? Clássico. Isso no Brasil ainda. Isso no Brasil, no ano de 2008. Foram 2 homens muito sensatos, muito equilibrados, que devo a eles essa introdução a esse mundo, esse batismo no mundo pentecostal, que foi o pastor José Marques, que inclusive era livreiro em Goiânia, e o pastor Lindomar Silva, 2 pastores da Assembleia de Deus, e o pastor Cícero, já falecido, que era de São Paulo, que é um terceiro que eu fui conhecer depois. E aí você mudou. E eu continuei batista, né? Continuo ainda, né? Não sei. Tenho minhas dúvidas. O que ocorre é que eu sabia que existia música sertaneja, mas nunca tinha ouvido. A mesma coisa em relação com as coisas do pentecostalismo. Eu sabia que existiam essas coisas, mas não duvidava, mas também não tinha aquela curiosidade de saber como é que é. Não era uma coisa que fazia falta, entende? Como caviar, por exemplo, não faz falta pra mim. Certo. Por mim, então, não faz nenhuma falta. Então, eu experimentei. Então, viajar de primeira classe, por exemplo, não sinto falta. Dormir em hotel de 5 estrelas também não sinto falta. Entende? Então, eu nunca experimentei. Então, pra mim, tanto faz se tem ou se não tem. Mas sei que existe. E aí eu tive contato. Quando eu tive contato com esse universo, alguns nós começaram a ser destravados, né? E eu entrei numa dimensão diferente da relação com Deus, uma etapa diferente, um momento diferente da vida, porque eu comecei a ter o contato com a experiência, não só com o conhecimento acerca de, mas com a experiência também de. Então isso foi muito marcante para mim. Isso foi ano 2008. E tem algumas coisas que são disponíveis para quem quer. Minha explicação que eu encontrei muito tempo depois para saber por que Deus fez tanto silêncio para mim em relação a esse tema, a resposta foi: você nunca quis vir, você vem se você quiser, é um convite. Uma coisa que é padrão para todo mundo, né? Nem todo mundo quer, nem todo mundo tem interesse. Os que têm, tá disponível. E aí foi o que ocorreu comigo. Então, essa minha experiência com o mundo pentecostal me fez enxergar dinâmicas da relação com Deus mais sui generis, né?
tudo isso para poder dizer assim, eu senti no meu coração, porque essa é a palavra que todo batista gosta de usar, né, para não dizer que Deus falou com ele, porque parece assim uma coisa muito íntima, ou como assim Deus falou com você? E qual era a voz dele? A voz dele era do Charlton Heston? Agora a voz de Deus na sua cabeça. Agora é o Morgan Freeman, né? Ou é o Morgan Freeman ou era o Guilherme Briggs falando com você? Então, qual voz que vem na sua cabeça, assim? Então, nessa experiência, eu tive as convicções sobre o que Deus estava determinando que deveriam ser feitas. E eu tenho um dom, né? O dom dado, não é meu, né? O dom do Espírito Santo dado a mim para exercício de serviço para a igreja, que é o de discernimento. Porque assim, eu só sei. Às vezes eu tô na mesa, conversando com a minha esposa, e diz, olha, vamos passar por um período de muita tribulação, mas vai ser uns 3 ou 4 meses só. E ela, como é que você sabe? Não, eu só sei. Que coisa, hein? Não tem uma explicação lógica. Meu pai, por exemplo, meu pai morreu evangélico, graças a Deus, nos últimos 2 semanas da vida dele, ele se converteu. Mas o meu pai tinha um negócio assim, ele dizia, vai chover. Eu falei com ele, mas por que vai chover? Eu falei, meu joelho tá doendo. Então, não tem isso, sabe? Não tem essa coisa do, eu senti um frio diferente, ou viro os olhos como aquele menino do Game of Thrones. Não tem nada disso. A coisa a coisa né? Você só sabe que é e pronto. Então, no ano de 2015, no início do ano de 2015, eu disse pra minha esposa, olha, esse é o último ano que a gente fica com a igreja que a gente tá. Ela fala, mas por quê? Porque Deus me disse isso. Ok, aí no final de 2015, já no finalzinho, o Ari me convida para ir para São Paulo, a família toda, para trabalhar na Missão Kairos, para organizar a parte teológica da formação dos missionários. Aí fomos para a Missão Kairos, o Ari substituiu o pastor Valdemar, que faleceu no ano de 2014, o Ari assumiu a presidência. E em 2015, eu fui, junto com a família, nós todos aqui de casa, para formarmos a equipe para formar os missionários, criar um currículo mínimo, aquela coisa toda. Sim. Trabalhamos 2016, 2017. No início do ano de 2017, para março, assim, eu estava em Goiânia, dando aula na universidade, eu dava aula numa universidade ainda em Goiânia. Tempos em tempos eu voltava para dar alguns módulos. Eu estava numa praça, e é uma praça que tem um conjunto arquitetônico de arte déco. Goiânia é a cidade que possui o maior patrimônio, né, a maior coletânea pública de arte déco do Brasil. E eles tinham feito uma reforma ali de restauração, e eu estava ali contemplando, e eu tinha vindo à Europa em 2016. Eu tinha vindo visitar alguns missionários, dar uma olhada no campo missionário aqui, e fiquei muito encantado com a cultura, com as possibilidades, e esse ambiente, né, de cultura aqui da Europa. E eu estava nessa praça, e eu me lembro de ter feito uma oração a Deus. Falei, poxa, Senhor, tomara que os meus filhos tenham a experiência que eu tive de conhecer cultura e tal, porque aqui, ó, a arte déco, ninguém tá dando valor nenhum a isso, ninguém vem para cá tirar foto, nem nada, aquela coisa toda. E o Senhor me disse, todo mundo vai pra Europa, fica tranquilo não, vou levar vocês pra lá. E assim, me disse. Ok. Eu cheguei em casa e falei, olha, o senhor nos disse que nós vamos embora. Então, pra onde a gente vai? Eu falei, pra Europa. Aí a minha esposa me perguntou, pra onde na Europa? Eu não sei. E ele não disse ainda pra onde. Ela é ou era batista também, não? É. E de boa, assim, porque eu tô falando porque eu conheço bastante batista, né? Ela é sua esposa, né? Ela de boa pra ficar ouvindo essas... Então, porque o que ocorre? É que você vai por tentativa de acerto e erro, né? Então, se você vai numa loja, compra de internet, dá certo 1, 2, 3, 5, você já vira cliente, né? Então... Ela se acostumou com isso. Se acostumou. Eu também sou muito cuidadoso com isso, né? Eu sei que há dias da minha vida que o meu coração, ele tem a pauta. Ele é que grita, tudo dizendo o que eu tenho que fazer, deixar de fazer, as minhas próprias vontades. E muitas vezes, para me seduzir, ele imita Deus. Ele dá um tom espiritual, ele arranja uma razão muito, muito crente para dizer o que eu tenho que fazer. E eu aprendi, as duras penas, mas aprendi que todo pensamento ele deve ser levado, sequestrado até Jesus e posto à prova diante do reino, diante de Deus. O que é dele, ele devolve. O que não é dele, eu peço para que ele possa destruir. Porque o cérebro, né, que é o coração do crente, é uma Rita Cadillac, rebolando para você o tempo todo. Tentando te seduzir o tempo todo. Então é melhor você tomar cuidado. Muitos achariam esse papo meio despiciendo, né? Tirou minha deixa, Carol, pra pôr a sua, mano. Mas é porque desde o momento que ele falou com a esposa, da conversa com a esposa, eu falei, eu tenho que colocar essa palavra agora. Né?
Não, mas quando você tava falando dessa praça aí, você tava dizendo da parte bonita dela, né? Você tava tentando falar, vamos pra... Porque a Europa tem esse glamour, essa coisa assim, e você tava falando, poxa, eu não tive essa oportunidade e voltei, é isso? Não, na verdade, eu tive a oportunidade, os meus filhos não vão ter. Uhum. Eu pensei neles, né? Uma nova língua, o acesso a uma cultura. Estamos falando de um berço cultural riquíssimo que é aqui, né? Uhum. Tá uma crítica sobre o eurocentrismo de tudo, né? Ao mundo a partir da Europa, mas, pô, o berço da filosofia tá aqui, o berço do latim tá aqui. Então não tem como você fugir disso, né? A partir disso você pode experimentar outras coisas e até desejar outras coisas, mas negar que aqui tem uma influência na formação cultural de todo o mundo é uma bobagem. Muito importante as outras culturas, mas... Você considera que a família toda tá adaptada já, não? Então, a adaptação é um negócio complicado. Que existe uma coisa muito natural para qualquer pessoa que vai morar fora, que são as crises culturais, que todo mundo tem, que é muito forte para alguns e de maneira moderada para outros. Alguns são de uma maneira mais extensa, demora mais tempo, e outros são muito rápidos. Nós passamos aqui. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande ainda com ver a forma como os habitantes da cidade onde eu moro estacionam seus carros. Me irrita, assim, de uma forma... Porque longe da guia? Não, longe da guia não. 3 guias, né? Eu morei em São Paulo e assim, o fato de ir visitar a casa de alguém ou não era se tinha estacionamento. Se eu ia à igreja de alguém ou não, se tinha estacionamento. A primeira pergunta que você faz é se tem comida, se tem lugar para colocar o carro, porque não se estaciona em São Paulo, né? É um milagre você encontrar uma vaga de estacionamento. Foi em São Paulo que eu descobri o significado de toda sorte de bênçãos. Deus nos abençoou. Inclusive com vagas de estacionamento. Então eu orava Deus pedindo uma vaga de estacionamento da cidade de São Paulo, porque é sorte de bênção mesmo. Olha, eu sei o que é isso, porque eu moro num prédio, somos em 9 torres aqui no nosso condomínio, algumas pessoas só têm vagas de garagem, então é a partir do 10º andar, e são 16 andares, então aí são 9 torres vezes tudo isso, que só tem vaga a partir do 10º andar. Eu moro no 9º andar, então do 9º pra baixo ninguém tem vaga, então... o meu marido fala, tem que esperar um louco varrido querer sair de casa pra poder estacionar na rua. É isso. Então eu falo assim, senhor, o senhor que me abençoou com toda a sorte de bênção, uma vaga de estacionamento, senhor, sem que eu tenha que me tornar um cadeirante, ou que o senhor tenha que me dar algum tipo de doença degenerativa. Ainda bem que você lembrou de pedir essa, né? De especificar, né? O cara é amputado de um braço que pede pra Deus colocar outro braço igual, e aí Deus vai e corta outro braço. Essa confissão positiva destrói a gente. Então... Aqui essa crise foi forte. Para alguns foi isso. Para minha filha foi a adaptação. Qual que é a idade deles, ô Burjac? Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho 2 meninos e 2 meninas. Inclusive, na data que nós estamos gravando o episódio, o meu garoto está fazendo 11 anos. Parabéns. Olha, aí. Que legal, 11, obrigado. O mais novo tem 11. Aí tem o Paulinho, que tem 15, faz 16 agora em agosto. A Ana Laura fez agora dia 30, 17. E a Ana Luísa, que mora em Goiânia, porque terminou agora o seu curso na universidade, tem 22. Caramba, você teve a ousadia de ter 2 Anas. Tenho 3, que a minha esposa também chama Ana. Parabéns. Obrigado. Criatividade que é completa. Não chega a ser alguém que tem um gêmeos e chama um de Judas e outro de Jesus, né? Mas é algo bem usado. Ou como meu filho disse hoje, que quer ter 2 filhos, que um se chama Sebas e o outro Tião, para poder chamar lá do almoço Sebastião, o almoço. E a adaptação foi a língua mais nova, até perguntam pra ele se ele ainda fala português, que tem um acento muito forte aqui na região. Poxa, mas são só 2 anos, né? Só 2 anos. Ele é uma esponja. Criança é uma esponja, né? Como que é a questão de pregação aí? Porque assim, aqui a gente tem os extremos de pessoas que entram pra pregar somente nas suas igrejas, somente aos domingos. E tem aqueles caras quase uns doidos que fica gritando no meio da praça lá. Eu não sei como é que é visto pela população, ou até pelo governo, essa questão de você ter que se confinar a pregar somente dentro das suas igrejas, ou você de repente pode ir pra uma Daphne da vida e pregar pra, sei lá, você tem uma Cracolândia ou qualquer coisa do tipo a céu aberto. Foi difícil, hein? Foi difícil, né? Mas foi uma boa pergunta, ainda assim. Foi uma boa pergunta. Então, aqui depende. Cada região aqui tem a
sua autonomia, né? Então a região que nós estamos é a Andaluzia, então ela tem as suas normativas, tem a Federação de Igrejas Evangélicas, que é o único órgão que o governo conversa. Então, diferente, por exemplo, no Brasil, que tem a Associação de Pastores Pentecostais, a Associação de Pastores Batistas Conservadores, a associação, tem um monte de associações e o governo senta e conversa com quase todas elas. Aqui não, aqui o governo só reconhece a FERED, que é a Federação das Igrejas da Espanha, e a relação é uma relação muito tranquila. Por quê? Porque o espaço público aqui é espaço público, é um espaço de todo mundo. Então, se é de todo mundo, não é que não é de ninguém, como todo mundo crê no Brasil. Aqui é o contrário. Se é de todo mundo, então tem muitos donos. Se tem muitos donos, você precisa pedir licença para poder fazer as coisas. Então, você não pode ir para uma praça agora, por exemplo, vou pegar aqui e vou para uma Daphne qualquer, né? E chegar lá e subir e começar a pregar o que eu quero. Não posso. Você vai fazer preso? Isso. Vai. A ideia que eu tenho estando aqui do Brasil é que a Europa toda, ela se descristianizou com o tempo, a ponto de ser proibido evangelizar, não sei. Não, então, depende do país. Por exemplo, na França, você não pode fazer proselitismo em praça pública. Você não pode sair na rua e... Eu não sei se chegou ao extremo de ter, sei lá, você não pode, dentro do seu emprego, tentar evangelizar um colega, eu não sei. Então, se o seu colega aqui na Espanha, se vocês estiverem conversando a respeito, sim, não tem problema. Mas se ele te disser não vivo, você não pode continuar. Eu não posso simplesmente do nada abrir minha Bíblia, pegar um violão e começar a cantar em voz alta e dizer: queridos companheiros que aqui fazem parte do meu lugar de trabalho, dá-me um pouquinho da atenção de vocês. Poderia estar matando, poderia estar roubando, mas estou pedindo a atenção de você. Não posso fazer isso. Não tenho autorização para fazer isso. Se eu fizer, eu posso ser demitido. Ou eu posso ser denunciado, posso ser preso. Você não pode exercer livremente o culto, porque o culto aqui é livre, mas ele não é desimpedido do poder público. Ou seja, o poder público tem poder sobre as igrejas. Isso dentro da igreja local também, não? Dentro do prédio da igreja? Não, dentro do prédio não. Vamos lá. A maioria das igrejas aqui são igrejas pequenas, então você não tem igrejas grandes na Espanha. Você vai encontrar igreja grande? Sim, a Assembleia de Deus é grande em qualquer parte do mundo. Até na Coreia do Norte ela é a maior igreja. Então, em qualquer canto do mundo, a Assembleia de Deus é grande. Ela já é grande e ela faz muito barulho. Só que aqui as igrejas têm preferido irem para os centros comerciais, assim, como complexos industriais. Sabe essas regiões de prédios industriais? Onde só tem indústria, no final de semana não tem residência, tá tudo fechado. Sim. Porque aí é mais barato o aluguel de um prédio nessa situação. E também não precisa fazer o tratamento acústico. Por quê? Porque as igrejas pequenas, elas geralmente alugam salões. E os salões são no primeiro piso e acima são casas. São apartamentos. Se você incomodar, que seja 1 milímetro de decibéis, 1 decibéis que seja acima do normal, a pessoa pode fazer a denúncia e aí você é autuado. Perde a licença. Primeira vez você é autuado. Na primeira é autuado, você paga uma multa, segunda de... Aí a terceira eles vêm, recolhem e fecham o prédio e você fica impedido de exercer. Aí eles vão para os centros comerciais, industriais. Porque aí o que você tem que fazer? Não precisa fazer o tratamento acústico. Porque o tratamento acústico é caro, né? O isolamento acústico é caro. E aí você vai fazer isso num prédio que é alugado. Então, a maioria das igrejas daqui são prédios alugados. Raríssimas igrejas, assim. Mesmo as grandes Assembleias de Deus? Não, as grandes possuem sim, possuem propriedade. A Assembleia de Deus é um ponto fora da curva, né? Então a gente não pode nem colocar. Quando a gente vai falar do evangelho aqui na Espanha, você tem que falar com a Assembleia de Deus e sem a Assembleia de Deus. Por exemplo, nós somos 0,5%, 0,6% em outras estatísticas de protestantes evangélicos aqui na Espanha. Então são 44 milhões de habitantes. Muito pouco. É o Paulinho do Irmãos.com que tá indo aí pra Espanha, né? Ele falou Graças que é um número... a Deus. É assustador, assim. Assustador. Ridículo de pouco. Tem mais crentes em Cuba, proporcionalmente falando, do que aqui na Espanha. Que coisa, né? Qual que é a religião padrão aí? É o catolicismo apostólico romano. E aí vocês são chacoteados por ele, alguma coisa assim? Não? Nós não causamos preocupação para a Igreja Católica ainda. Por causa do tamanho de vocês, né? Por causa do tamanho. É tipo café com leite, assim, né? Não vale. Mas, por exemplo, nas cidades
menores, como que eu tô aqui, o trabalho é muito longo, né? O pastor tá aqui há 20 anos, pastor Paulo. 20 anos tentando convencer as pessoas que a gente primeiro não é testemunho de Jeová, conversando as pessoas primeiro que a gente não é uma seita religiosa, que nós somos cristãos também. Porque aqui teve um tribunal da Santa Inquisição, né? Que a cidade não gosta de protestantes, né? E aquele momento neos-Itioca em que você também tem que levar em consideração os principados e potestades que residem aqui, né? Há séculos e séculos nessa região. A gente não pode desconsiderar isso também aqui. Então é uma região que tem uma mescla do catolicismo e o paganismo romano muito forte. Você vê no período de Semana Santa, que é a festividade mais importante da região, então é uma semana mesmo de domingo a domingo, você vê as confrarias e você vê as sociedades secretas que existem aqui, que se reúnem para rituais estranhos. É uma coisa meio difícil. Então somos poucas pessoas aqui na Espanha. Então não causamos tanto problema assim para a Igreja Católica. Ainda não. Porque os programas de rádio, os programas de TV que tem aqui vêm da América Latina, né? Da América Central. Tem muita teologia da prosperidade, tem muita coisa que rola aqui na TV e nos rádios. Mas a vivência comum não. Tem cidades aqui próximas que não tem crente. Que não tem crente, tá falando? Não tem nenhum crente, não tem um crente. Não tem um crente. Não é que não tem uma igreja, não tem um crente. Como é que você começa um negócio desse, Burjac? Como é que você, sei lá, se aproxima de uma pessoa pra falar, vamos conversar junto aqui? 20 anos. Uma porta que encontramos agora é porque existe um grande número de dependentes químicos aqui. Muito grande. Então, o dependente químico aqui na Espanha é considerado como um enfermo, né? Doente como o alcoolismo. Mas eles são situação de rua, como aqui no Brasil, esse tipo de coisa, não? Não tem. Tem uma vida nas drogas, é sempre lixão mesmo como transporte. Daquele jeitão mesmo. Quem assistiu o filme é aquela coisa mesmo, coisa suja. Já não gostam de tomar banho. Aí que não tomam banho mesmo. Não se arrumam, não se limpam. Não se importam, não. Vivem de forma muito desumana. Eles se tornam inumanos. E quando o governo intervém para internação, e o governo paga a internação, entende? Porque aqui as casas de internação também não são gratuitas, mas o governo subsidia, e subsidia com medicamento, aquela coisa toda. E nós temos uma associação aqui que recolhe dependentes químicos e viciados, inclusive em Fortnite. Isso, a associação você diz cristã? Cristã, aqui da igreja. É uma entrada, né? São as pessoas que precisam, né? Sim, nem tanto com eles, porque o dependente químico é igual no Brasil. Os que querem são muito poucos. A maioria quer encontrar uma maneira de fazer com que a mãe pare de reclamar, o pai pare de reclamar. Então, uma forma dele poder recuperar uma certa confiança é submetendo à internação. Às vezes para fugir da polícia, ou para fugir de um traficante. Mas aí você diz que o trato é com os familiares, é isso? O caminho que você abre são com os familiares. E você apresenta o Cristo, né? A paz que transcende todo o entendimento. E as pessoas passam a ter. Não que a gente aproveita da situação como se fosse uma cesta básica, né? Não. Ninguém é obrigado a frequentar culto, ninguém é obrigado a frequentar as reuniões, ninguém é obrigado a... Se a pessoa falar, nós não queremos ouvir de Deus, tranquilo, não tem problema, mas geralmente escutam, né? Choram, querem aconselhamento. As pessoas estão sensibilizadas, né? A vida tá destruindo ela, a família inteira. É uma forma que nós encontramos de anunciar o evangelho, né? É uma das formas. Que Deus abençoe e seja essa porta, que seja essa ou o que for, né? Que belo ministério de vocês aí, viu? Quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente teve algumas experiências nessa questão de ficar entrevistando pessoas e a gente percebe que tem tanta vida diferente, que o nosso cristianismo é tão seguro atrás da nossa paredes, atrás da nossa televisão, que a gente esquece que tem gente aí desbravando o mundo aí pra trazer um pouquinho do que é Cristo pro... Deveria ser essa nossa reação também, né, Carol? Verdade. Vocês precisam, então, né, ter um momento para prelibar a vida missionária, aí mesmo no Brasil, né? Aí mesmo nas comunidades ribeirinhas, acessando talvez um vídeo do Lidório ou outro pastor que trabalha com comunidades indígenas ou com gente que lá do Piauí. Aliás, o Piauí está recebendo tanta caravana missionária que eu acho que daqui uns 10 anos deve virar Genebra. Como que você acha que é uma boa forma de uma pessoa, sei lá, vou traçar um perfil aqui, aí cada ouvinte se coloca onde for. Uma pessoa, sei lá, pai ou mãe de família, que já tem uma família estruturada, já tem um casamento formado, que já tem o seu emprego estável, que não tem nada a ver com nada religioso, vamos dizer assim, que também não vai abandonar tudo para virar um missionário.
como que você acha que uma pessoa poderia se envolver em questões missionárias tendo esse background? Assim? Posso contar uma história pro ouvinte se identificar? Sim. Então, numa segunda-feira, o irmão chega na repartição onde ele trabalha e o gerente dele chama ele para conversar e os dois vão conversar e ele já fica preocupado porque nesse tempo de todo mundo sendo mandado embora, o chefe dele, eu preciso conversar com você. E aí ele fala, hoje? Não, daqui uns 10 minutos eu quero você na minha sala. Aí ele já põe no grupo do WhatsApp da igreja, orem por mim, intercedam por mim, o diabo tá militando contra mim, vou perder meu emprego, intercedam por mim, SOS Irmãs do Coque, por favor me ajudem. E aí ele vai pra sala de reunião com o patrão dele, lá com o chefe dele, o gerente falou, esse final de semana eu tive com os diretores me disseram, olha, que a nossa filial lá numa cidade distante da sede dele, tá passando por maus bocados, a pessoa que tá lá não tá dando conta, nós vamos remanejá-la pra outro lugar e eu quero você lá. Aí os olhos brilham, né? Hashtag férias no Espírito Santo, hashtag vou viajar pra Disney, hashtag restitui, hashtag sabor de mel, e ele pensa, nossa, é o céu. Aí uma voz grita dentro dele, diga não. E essa, sai Satanás, você não vai derrubar a minha vitória, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, e a voz continua ali dentro, falando, não, é pra dizer não. E essa voz ele começa a identificar essa voz como uma voz do inimigo, é uma voz que ele já ouviu outras horas, de calma meu filho, vai dar tudo certo, fica tranquilo, foi, essa voz eu conheço. Aí ele diz pro gerente, fala, eu preciso orar, eu preciso pensar, vou conversar com a minha esposa, isso significa mudar de cidade, as crianças, eu preciso ponderar tudo isso. Não, tranquilo. Aí ele foi pro banheiro, aquela reunião que a gente sempre faz no banheiro lá do escritório, você fecha a porta do banheiro, senta lá e vai conversar, Senhor, não é possível, o Senhor tá falando que é pra dizer não. E aí o Senhor diz, não, eu não quero que você saia daí. Eu não quero que você se mude, não quero que você aceite essa promoção. Mas por que, Senhor? Porque é bênção na minha vida. Eu orei por... Não é. Porque eu só tenho você aí para ser luz para duas pessoas que estão em batalha comigo agora. E eu estou em batalha com eles. Eu estou tentando convencê-los do pecado, da justiça, do juízo. E você é a pessoa que eu tenho aí para fazer o serviço. É para dizer não. Tem duas vidas aí muito importantes para mim. E aí ele diz não. Que são mais importantes que a Disney, né? É, mais importante que a Disney. E aí ele diz não. Qual é a moral da história? Que você tem que entender que você não tem outra coisa pra fazer na vida a não ser missões. Uhum. Que não tem outra coisa pra você fazer, porque não existe outras coisas. Aí a pessoa vai falar, mas eu preciso levantar meu sustento. Mas eu preciso lembrar os ouvintes, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus criou a goiaba e depois criou o seu estômago. Então o seu estômago foi criado sob demanda. Não vai faltar goiaba. Fica tranquilo. Resumindo, você tá me respondendo é que a minha pergunta não é como eu me envolvo com missões fora da onde eu já estou. É que você já deveria estar envolvido sem você pensar que tá fazendo missões formal, assim, né? Não tem outra coisa pra fazer. Todo dia, quando você chega no seu lugar onde você chegar, você tem que perguntar. E isso foi um livro da Lifeway que me ensinou, que é Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. A primeira coisa que você tem que fazer é, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui hoje que eu preciso unir ao Senhor? Porque em Mateus capítulo 9, verso 33 até o verso 35, Jesus diz assim, serviço tem de sobra, o que falta são os peões. Peça a Deus para que mande peão para o trabalho. Então, quando você chega em qualquer lugar, já tem trabalho. Porque é isso que está em Efésios 2:10. Nós somos feitura de Cristo para executarmos as boas obras que já estavam determinadas antes da fundação do tempo. Então, quando você chega em qualquer lugar, já tem o seu armário, o seu capacete, o seu equipamento de EPI, para você ir diante das pessoas e ir falar do amor de Deus. A nossa vida não é em função do nosso estômago. A nossa vida é em função da nossa vocação. Porque todas as vezes que nós pensamos no nosso estômago, Deus não desistiu de nós. Por exemplo, é uma história que eu sempre conto para ilustrar. Então, um menino com seu pai no deserto, é um caixeiro viajante, no horizonte vê lá uma multidão de gente, uma nuvem por cima, uma coluna de fogo, e fala, pai, o que é aquilo? Aí o pai fala, aquilo é o povo hebreu, e eles servem a um Deus que dá pra eles alimento e tudo. Pai, mas ele é um bom negócio, por que nós vamos lá vender sandálias, roupas, panelas, essas coisas? Meu filho, lá é perda de tempo, porque esse povo aí não envelhece nada, não envelhece roupa, não envelhece sapato, não envelhece nada, esse povo tá andando aí, não adianta nem levar comida, esse povo tem comida de manhã, de tarde, de noite, não falta nada por isso. Mas e há quanto tempo eles estão andando? Eles estão andando e já tem uns 30, 35 anos. E pra onde eles estão indo? Pra lugar nenhum.
estão dando volta no deserto esse tempo todo. Ou seja, se você não cumpre a sua vocação, Deus não vai te matar de fome, mas você vai ficar taxiando a vida inteira até o dia que você morrer. Você nunca vai alçar voo. Uau. Você nunca vai alçar voo. Esse é o jeito vivo de dizer que quem pensa nessas coisas de sustento são os ímpios, né? São loucos. Ficam pensando como vão resolver seus problemas. Sabe uma coisa interessante que eu aprendi sobre oração? É que lá em Gênesis capítulo 3, no verso 8 até o verso 11, Deus está andando e perguntando: Adão, onde você está? Adão não responde. De repente Deus: Adão, sai de trás dele, eu tô te vendo. Para de ser bobo. Aí Adão falou assim: é porque eu tô pelado. Adão, tira uma dúvida aqui. Com quem que você anda conversando? Não, ninguém. Então me diz aqui, como é que você sabe que você tá pelado? Ué, eu sei que eu tô pelado. Adão, alguma vez você já viu alguém vestido na vida, meu filho, pra você saber o que é uma pessoa pelada? Alguém te contou, alguém te disse. Com quem que você tá conversando? Não, com a mulher que conversou com a serpente conversou comigo. Ah, então você tem um coaching. Ah, então é isso. Então é isso, Adão. Você tem um coaching, é isso, que te diz que você tá pelado. Então deixa eu te contar, Adão. Quem te disse? Então todas as vezes que eu vou orar, eu primeiro pergunto pro meu coração: quem te disse? Quem te disse que Deus não vai te sustentar? Quem te disse que as coisas não vão dar certo? Quem tá dizendo pra você que é perigoso? Quem é que tá dando pra você os gráficos? Quem é que tá contando pra você? Quem é que está te dando as informações? De onde você está tirando isso tudo? Em quais promessas você está vinculando essa sua decisão? Da onde? De onde vêm essas promessas? Então eu tenho que estar muito cauteloso com essas coisas. Porque Jesus disse que o nosso Pai sabe dos nossos pedidos antes mesmo, das nossas necessidades, antes mesmo de nós pedirmos. Aí o veiaco, né, vai dizer assim: então não é preciso orar, Deus já sabe o que eu preciso. Não, meu filho, você precisa orar para perguntar para Deus: Deus, o que eu preciso? Porque quando eu ligo a televisão, dizem que eu preciso mudar de cor de cabelo, preciso mudar de carro, preciso mudar de casa, preciso mudar de marca de margarina, que eu preciso mudar de marca de telefonia, que eu preciso mudar de smartphone, tem que mudar de tudo. Então, como eu não sei quem é que me disse, eu pergunto ao Senhor: então qual é a minha necessidade? Aí Deus diz: olha, sua necessidade é ter vergonha na cara. Me pede vergonha na cara que eu te dou. Deus, então me dá vergonha na cara. Aí o Senhor vai te dar vergonha na cara, e vergonha na cara, você tem coragem, e aí você começa a viver o padrão de vida que Jesus quer que você viva, que é uma vida em missão. Puxa, eu fiquei emocionada agora. Jesus é bom, conversa, né? Nossa, assim, o meu pai, ele vive do ministério, ele tá numa igreja, vai fazer 30 anos. E seja Jesus. Esses tempos de pandemia têm feito ele pensar e repensar muita coisa, né? Ele achava que estava já em tempos de se aposentar. Ontem mesmo eu estava conversando com ele, ele falou: sabe, filha, não tem esse negócio de aposentar, não. Eu sou ministro da palavra e eu só paro quando Deus me levar. E ele tá com várias ideias e é bonito ver, né, Deus, ele usando a mesma situação, uma pandemia mundial, os corações, né, sendo tocados e mentalidades sendo mudadas, né? Então... Amém. Olha, Carol, diga a seu pai, porque no dia em que Jesus se encontrar com ele, e ele se encontrar com Jesus, Jesus vai colocar a cabeça dele debaixo do sovaco de Jesus e vai dizer: garoto, conheço suas obras, vem pra cá, chega junto. Porque é isso que a gente tem, a nossa esperança é essa, sabe? De que Jesus não abandona os seus. Jesus é mais forte do que Rexona, irmãos. Jesus não abandona. Amém. Jesus não abandona. Jesus não abandona. Não abandona. Olha, a diferença de abril de 2020 para maio de 2020, diferença cambial, as minhas despesas, do jeito que elas são, sem ter alterado um centavo nenhum, elas ficaram mais caras R$2.000. Uau. Só por conta da diferença cambial. Eu dormi um dia com €1 a 4,40, acordei no outro com a 6,40. Então só essa diferença cambial foram R$2.000. E aí eu fui orar para conversar com Jesus. Falei: Jesus, olha só, Jesus, ficou mais caro R$2.000. Como é que vai ser isso? Porque os mantenedores são os mesmos e eu não sei. Aí o Senhor me disse: olha, eu levantei alguns Josés do Egito, homens e mulheres, que ficaram ricos num período de muita abastança, e agora nesse período de vacas magras eu estou os convocando. Jesus, certo? Então qual é o telefone deles? Então faz o seu trabalho que eu faço o meu. Cuida do que você está fazendo que eu vou fazer do meu. Jesus, mas me dá só um sinal. Me dá só um sinal, Senhor, só um sinal. Aí, ok. Aí, essa porta aqui de casa, um irmão de uma outra cidade chega e fala assim: tá aqui eu trouxe para você uma oferta, trouxe €50 e um frango. Falei: Senhor,
Obrigado pelo sinal. É assim, funciona. Inclusive pros batistas. Eu até entendo Deus dar esses sinais, mas às vezes eu penso que ele se chateia pelo fato da gente pedir esse sinal, sabia? Ah, com certeza. O sinal é o maná, falta de fé. Maná no deserto é falta de fé. Não, sim, Deus chateia mesmo. Mas ele é pai. É exato. Ainda bem, né? É pai. Você tava falando dessa que Deus não desiste, Deus não desiste. Eu tô lendo Ezequiel agora, né? E é muito interessante porque Deus está extremamente irritado com o povo ali. Muito. Ele fala várias vezes, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, porque aí vocês vão ver que eu sou Deus. Quem é Deus? Vocês vão ver que eu que sou Deus. E aí ele gasta vários capítulos. Mas é impressionante que depois de falar, prometer, ele fala, mas no fim eu vou... eu ainda vou ser... Vou trazer alguns, eu ainda sou pai de vocês. Vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. E é impressionante, assim, é impressionante. Ele ama a prostituta que é chamada Israel. Verdade. Ele tá casado com uma prostituta. Eu passei esse capítulo agora mesmo. Ele fala, você é pior do que a prostituta, porque a prostituta ainda ganha dinheiro com isso. Você dá dinheiro pros seus amantes. Você é uma já adúltera. Passou o capítulo 23? Nossa, as cenas do capítulo 23 são dignas de, sei lá, aquele cara que fez Ninfomaníaca. As cenas são horríveis. Horríveis. Ele, assim, é uma descrição selvagem. Não, o amor de Deus por nós, assim, esse amor é um amor sem... É por isso que é complicado você destilar ódio, sabe? Porque é um amor que diz assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Sabe? É isso. O tempo todo eu escuto isso de Deus. Rapaz, você não vale nada, mas eu gosto de você. Como eu gosto de você. E gosto a ponto de dar a minha vida, né? É impressionante. Te amo, põe cá no colo, eu te amo demais. Você não vale nada, mas eu gosto muito de você. Gosto muito. Esse papo tá maravilhoso, né, Thiago? A gente tem que andar, né? Parar por aqui. Não, a gente tem que conseguir uns livros aqui, senão não tem kit mês que vem. Deus é bom. Como é que entrou o livro na sua vida, Burjac? Como é que é a sua relação literária? Então, eu tinha um tio, em 1980 e poucos, eu morava em Brasília. Eu nasci em Goiânia, mas passei a minha infância e parte da minha adolescência em Brasília. E morei no Penorte. Quem mora em Brasília, os ouvintes que moram em Brasília, sabem o que é o Penorte e o que é o Pessu. O Pessu era um pouco pior. O Pessu tinha um apelido de caldeirão do diabo. Morria gente demais na minha época lá, de 84, 85. Morria muita gente nessa cidade. Nossa, era minha adolescência ali. Eu tinha o quê? 10, 12 anos na época. E no Penorte, esse tio foi de Goiânia para fazer uma visita e ele falou um negócio para minha mãe e eu escutei. Ele disse o seguinte: os seus filhos vão todos virar marginais e o mais velho, que sou eu, o Guilherme, vai ser o pior deles. Aquilo me causou uma indignação tão grande. E eu tinha um professor de artes, ele chamava, o apelido dele era Futrica. Eu não consigo lembrar a imagem dele, mas o apelido dele sim, ele era um professor meio riponga e dava aula no colégio onde eu estudava ali no Penorte. E ele dizia o seguinte, que o que livrava e poderia transformar as pessoas, e qualquer ser humano, seriam os livros. Eu não era convertido, não tinha conhecido Jesus, fui conhecer Jesus em 87, em Goiânia, fruto do trabalho da MPC, na escola onde eu estudava, nos clubinhos bíblicos. E aí eu peguei e falei assim, então eu vou ler. Eu não quero virar bandido, eu vou ler. E eu fiz um compromisso de ler um capítulo por dia, todos os dias da minha vida. E fiz esse compromisso, eu consegui cumprir até quando inventaram o smartphone, né? Aí acabou. Aí ler um capítulo por dia passou a ser um sacrifício. Mas antes era muito prazeroso. E aí teve uma fase agora, porque como mudança pra Espanha, eu tive que vender minha biblioteca, dei alguns livros, doei outros livros. Deve doer muito coração, cara. Ai, Deus, olha, eu sinto falta demais da minha filha que tá no Brasil e sinto falta demais dos meus livros. E às vezes eu fico pensando, meu Senhor, meus livros. Eu tinha uma biblioteca aqui de uns 2.000 livros. Uau. Nossa, foi difícil desfazer desse livro. E eu não gostava de ler
eu não tenho um Kindle, né? Mas eu tenho um tablet, eu não gostava de ler com tablet, nem eu ler PDF, não gostava. Eu gosto do papel, eu gosto de estar com o livro na mão, mas, diante das circunstâncias, a minha biblioteca passou a ser biblioteca digital e eu passei a ter agora o contato mais com os livros digitais. E agora eu tô conseguindo ler, porque no Kindle do iPad você tem no e-book, né, do iPad você tem uma tabelinha pra você lá, quanto tempo de leitura por dia, ele fica te lembrando que você tem que ler, e aí tô voltando a ter um ritmo de leitura de novo, como eu tinha antigamente, né, de um capítulo por dia, lendo até mais que um por dia. E os livros entraram na minha vida assim. Eu lembro que eu li um livro muito fora de época, que era um livro do Milan Kundera. Sustentável Leveza do Ser, não? Sustentável Leveza do Ser. Foi esse livro do Milan Kundera que eu li. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Era um livro que minha mãe tem a 4ª série só. Então é uma mulher de 72 anos, mas minha mãe é uma devoradora de livros. Ela, claro, devoradora de livros. Sidney Sheldon, ela leu todos. Tudo que publicou em português, ela leu Sidney Sheldon. E aquela Sabrina, aqueles romances de banca, né? Aquele pornô soft, né? Sabrina, esses livros. Então eu lembro de ir com ela na banca e ele trocar 2 por 1. E aí eu me tornei um aficionado de HQs, né? Eu tinha, sei lá, devia ter uns 400 gibis, 400 HQs. Quando eu casei, minha mãe vendeu tudo. Nossa, que raiva. Eu tinha... Eu trouxe as minhas HQs pra casa, tá? Tô olhando pra elas aqui. Eu encadenei as minhas HQs. Olha. Daí pior que valia uma grana. Nossa, que dó. Minha mãe vendeu, cara. Eu tinha um Capitão América. Faltava só o número 2. Na época eu tinha toda a coleção do Capitão América. Homem-Aranha. Cara, eu vi a queda de Murdoch. Tudo isso que o pessoal tá assistindo agora no Netflix. Eu assisto com os meus filhos. Eu falei, isso eu já sei. Já sei o que vai acontecer, né? E dando... Não, Frank Miller, todo, sabe? Claro, a gente também, na época, eu comprava Conan, não era por causa do Conan, né? Na época a gente comprava Conan, era por causa dos desenhos das mulheres do John Cena, né? Que eram fenomenais, né? Era uma coisa lícita, que você não precisava colocar debaixo do colchão. Mas aí depois eu me converti, quando eu aceitei Jesus... Eu ainda continuei comprando quadrinhos, né? Na época a gente ainda podia fazer isso. Não me converti numa igreja neopentecostal. Não precisei queimar os discos de vinil do Raul Seixas. Não tinha essa neura nessa época, né? As neuras eram outras. Só o pastor ficava muito satisfeito se a gente não votasse no Lula. Só isso já estava satisfeito pra ele. O resto estava tudo tranquilo. E eu tive contato com a literatura cristã, iniciando com os livros da juventude, né? Da JUMOC, né? A Junta de Mocidade dos Batistas, que foi uma grande escola para mim. Nós tínhamos que primeiro aprender a interpretar o texto, porque na outra semana a gente tinha que apresentar a lição e que aí você tinha que aprender a falar em público, desenvolver uns argumentos, fazer uma defesa pública de uma tese. Tudo isso me ajudou na escola, depois me ajudou na faculdade, ficou muito mais fácil nos trabalhos também, nas atividades profissionais, porque se apresentar relatório, ter que ir à frente. Você já era uma pessoa assim, super dotada na empresa, o fato de você saber ligar uma Ciclotron 500 com o microfone sem dar microfonia. Então as pessoas já achavam que você era nossa, como que você sabe mexer com essas coisas? Não, eu sou rato de igreja, moço, isso é o mínimo. E aí, né, ajudou bastante. O início da literatura foi com a JUMOC mesmo, ensinando a ler. Mas o primeiro livro que eu li, de verdade, um livro cristão, foi o Maravilhosa Graça do Philip Cabelo Yancey. Vocês já viram a foto dele, né? Já vi. Do Philip Yancey. Sim. Ele e o Guga Chakra, eles estão competindo para saber qual que é o cabelo mais estranho, né? Então esse Maravilhosa Graça veio num momento, acho que para todo o Brasil, né? Foi um momento de ruptura em 98 com a queda do Caio Fábio, que é um momento também de ruptura no Evangelho no Brasil. O tema da graça começou a ser propagado e foi o primeiro livro que eu li, de verdade, li. Que fez diferença, assim. Que fez diferença, que me tocou para algumas coisas, alguns temas que eu não tinha, porque até então a gente muito envolvido com o exercício da fé na obra mesmo, assim. Não é um livro muito antigo, né? Mas a gente trabalhava muito na igreja, você canta, você dirige atividades e tal, mas você não tem uma busca de conteúdo teológico, nós não temos uma busca de conteúdo teológico, essa construção teológica é coisa nova, apesar que nós tínhamos escolas bíblicas dominicais muito fortes, né?
Tinha uma revista que tinha um conteúdo muito consistente, uma época tinha os pontos salientes, que era uma enciclopédia básica para todo cristão, um comentário bíblico. Então era muito, muito legal. Mas o livro mesmo, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, que foi o livro que falou, poxa, foi um livro que mexeu comigo, esse Maravilhosa Graça. Esse foi uma dose, foi uma cibalena, né? Uma S infantil, que logo depois eu fui ler o Evangelho Maltrapilho, que é uma dose cavalar, assim, de graça, né? O Celebrando a Disciplina, do Richard Fox, foi também um livro que me deu vontade de ser crente, sabe? Porque até então eu tava no modo automático. Você vai vivendo a vida meio que no modo automático, né? Domingo, pela manhã, aí vai pra uma atividade, vai pra uma reunião, termina depois, né? Vai encontrar os irmãos em alguma praça. Mas o Celebrando a Disciplina me apresentou algumas coisas que eu não conhecia até então. Apesar de ser um livro clássico, né? Acho que ele tá fazendo uns 42 anos, não sei, agora. 78, acho, a edição brasileira. E eu li esse livro e me mudou uma concepção sobre exercício da fé e da santificação. E eu descobri, por exemplo, algumas disciplinas que eu nem fazia ideia que eram disciplinas, como, por exemplo, a disciplina do silêncio, e que era muito importante também. O Richard Fox fez parte. Tem um livro do Ariovaldo Ramos, do Igreja e Eu Com Isso, que foi que me despertou para a igreja como não um local de encontro, mas um local para proporcionar mudanças e transformações a partir das verdades do Evangelho. Foi lendo o livro dele que eu descobri que a gente tem... Não é só comungar a fé, mas o Cristo é visto a partir da nossa experiência de fé. Esse livro também foi muito importante para mim, muito, muito importante. O Ari é um amigo muito querido. Muitas vezes eu pude experimentar a coerência da vida dele em torno daquilo que ele escreve, daquilo que ele fala. Tem um autor que não é conhecido nacionalmente, mas é um amigo também, e o trabalho dele é uma dissertação dele de mestrado, que é Ecos de Abacuque. Jeová Rodrigues, ele publicou esse livro pela Sinodal. Esse livro é o Jeová, não vou falar do Jeová porque aí é mais fácil que falar do livro. O Jeová Rodrigues, ele tem quase 2 metros de altura. O Jeová, ele deve sorrir na flora dessas orquídeas raras, sabe? O Jeová deve sorrir de 6 em 6 meses. O Jeová, eu não sei, eu já vi ele rindo umas 4 vezes. Né? Eu sou um sortudo. O Jeová é um cara muito doce, mas ele não é um cara extrovertido. Ele trata o tema com uma sensibilidade, o livro de Abacuque. Por ser uma dissertação de mestrado numa universidade católica, ele conseguiu dar uma doçura pro texto, sabe? E a presença de um Deus provedor e de um Deus que ouve as nossas preces, sabe? De um Deus que não silencia a nossa dor. Não é um Deus mansplainer que eles falam, não é isso? Um Deus que tá toda hora te interferindo. Não, entra no meio da conversa, né? Aí Deus não é assim, Deus ouve a sua queixa. Ele entende o tamanho do seu lamento. Você não precisa ter vergonha de dizer o que você está sofrendo. O outro é o livro do N.T. Wright, Paulo, uma biografia. É forte. Aliás, a Thomas Nelson entrou com muita força no mercado editorial brasileiro agora, né? Parece que resolveu entrar de verdade. E não, eles estão fazendo cada livro objeto e trazendo um material tão rico que, olha, a gente tá ganhando e muito com isso. Graças a Deus alguém soltou uma bomba no mercado editorial brasileiro, porque tava todo dormindo. Não é fácil, eu confesso, o mercado editorial brasileiro sobreviver, porque o que tem de livreiro picareta no Brasil, que tá devendo as editoras, não tá no gibi, né? Sem falar na Amazon, que chegou aí, tirou dos livreiros, né? E acaba colocando um revólver e uma faca no pescoço das editoras. É assim, que o maior manda no menor. Mas a Thomas Nelson entrou com muita coragem e dinheiro, né? Graças a Deus, estão publicando títulos muito bons, ainda bem, né? Que é esse Paulo, uma biografia. Agora, tem um autor
que tem muita gente que acha que o texto desse autor que eu vou dizer agora é muito doce, mas que é uma grande mentira, que é o Max Lucado. Ele consegue falar de coisas muito profundas de uma forma muito simples. Uhum. E ele alcança uma faixa de leitores que o NT, o Bright não vai encontrar, não vai chegar. Mas qual foi o livro que você indicou dele, ô Burjac? Ouvindo Deus na Tormenta. Um livro que eu li, eu confesso que foi como parir um porco-espinho. De tão difícil que é a leitura, mas foi tão proveitosa. Foi Moby Dick. O original? Os 2 tomos. Caramba, é a primeira vez que aparece. Eu tenho ele lindo aqui, mas nunca tive grandes coragem de ir, não. Irmão, o Merville, ele gostava de escrever difícil. Mas é um bom livro, é isso? É um bom livro. É um bom livro. Eu recomendo a leitura e assistir o filme com o carinha que fez o Thor. Sempre esqueço o nome dele. O Chris. Chris Rhodes. Esse. Eu assisti o filme, é bom. Quando tem história que tem um livro que eu quero ler, eu dificilmente vou pro filme, mesmo que eu demore anos pra ler o livro, porque vai estragar muito. Mas é porque o filme não é o livro. É, verdade. Eu já li isso também. É como uma pincelada, sabe assim? Usando um termo muito teológico, é a sombra daquilo que haveria de... Mas ele não desonra o livro, não, né? Não, porque, na verdade, ele conta a história por detrás do mito, sabe? Como se fosse isso. É tipo um prequel. Isso. Então dá pra assistir e ficar com vontade de ler o livro, é isso? Dá vontade de ler o livro, mas quando você começa a ler o livro, dá vontade de desistir. É um livro... Ainda assim, Moby Dick é uma indicação sua, é isso? Não, é um livro... Sabe por quê? Porque é um livro que fala sobre obstinação. Uhum. E o quanto a obstinação pode destruir sua vida. Uhum. Sabe? Fala de valores, fala de coisas... Assim, pra quem curte, quem tá aí na área de lideranças e quer ouvir alguma coisa sobre... É o livro. O livro é difícil de ler, mas é mais fácil do que você ter que se submeter a acordar 4:45 da manhã todo dia pra um coaching no Instagram te dizer que você não consegue, que você é fraco. Vai pro livro. Sim. Você sofreu algum trauma com coaching, alguma coisa? Não, eu não sou. Não, é porque é que eu vejo que tem muito jeito de ganhar dinheiro fácil. Mas eu acho que o coaching foi... A modinha do coaching passou, né? Foi junto com a paleta mexicana, né? Ou não? Olha, não enquanto sei. Alguém te perguntar ainda, você já ouviu falar na Rinodê? Você pode ter certeza que esse universo ainda existe e está operando. Meu pai falava sempre que bobo rareia, mas não acaba. É isso, é desse jeito. Tem coachings que são fenomenais. Tem gente que trabalha na linha da razoabilidade, né? Então, o cara, ele faz uma anamnese, seu potencial, fala, você tem a 5ª série, você fala errado, de cada 10 palavras você fala 9, então, amigo, vão aperfeiçoar suas capacidades como pedreiro, porque é isso aí que você vai conseguir ganhar dinheiro. Então vamos trabalhar para você saber fazer os cálculos certos, colocar tudo alinhadinho, utilizar o material certinho. Não vou vender o sonho que o cara vai se tornar, sei lá, gerente do Itaú Unibanco. Não dá. Você não vai virar gerente do Itaú Unibanco, né? Não tem jeito. Mas vai dizer dentro da possibilidade do cara, então vamos ver o que você pode, dentro do nível que você tem, o que a gente pode tirar daí, né? Qual que é o caldo que você tem pra gente poder espremer. Agora, inventar que o cara... Não, já ouvi cada coisa. Não tenho traumas, mas eu fico triste pros irmãos que têm dificuldade de ofertar na vida do missionário, mas não tem dificuldade de ofertar na vida de um coaching. É complicado. Porque é só oferta, é um dinheiro que não volta. Não é investimento. Tem mais um, que é o Vivendo Além do Possível, do Wayne Myers. É um pastor americano que, se ainda estiver vivo, deve ter uns 90 e poucos anos. Ele e sua esposa dedicaram a sua vida à evangelização no México. E ele tem uma história com generosidade que é uma coisa fora do comum. Fora do comum. Ele levantou seminários, centros, igrejas, hospitais, sem ter um centavo no bolso. Só utilizando uma máxima que, se você se dispor a ser uma fonte generosa, Deus vai fazer jorrar de você bens para que você seja generoso. É uma coisa que todo pastor deveria ler, porque o bicho mais mão de vaca da face da terra é o pastor. O pastor é o lockdown da missão no Brasil e no mundo. Eu sei porque eu viajei o Brasil
viajei muito o Brasil, falando em muitas denominações, e o que eu mais ouvia era: olha, quando a nossa igreja for grande, quando nós tivermos recursos, nós vamos apoiar a obra missionária. Meu irmão, se você não é fiel agora com pouco, no muito você não vai ser. Bobagem, não promete não, você não vai dar conta. Deus chegou até aqui fazendo o que fez sem você, vai continuar fazendo sem você. Infelizmente é isso. Mas você tinha cara de pau de falar isso em cima, não? Olha, com toda tranquilidade, irmão, porque geralmente essas conversas aconteciam na pizzaria, né? É umas coisas muito engraçadas. Uma vez um irmão me levou pra jantar e o jantar deu R$400. Aí ele falou: pastor, tá aqui um envelope, a nossa oferta da igreja. Glória a Deus. Geralmente eu não abro na frente da pessoa, põe dentro do bolso, mas a conta deu R$400. O envelope tinha R$50. Quem pagou a conta? O pastor pagou a conta, na igreja pagou. Não, você quer outra história mais triste? Eu tenho histórias tristes sobre esse tema. Um pastor me deu uma sugestão uma vez, o seguinte: olha, quando você for a uma igreja e passarem a sálvia, a cestinha, antes você pega 10, 5 reais que sejam, e pega um pincel atômico e faz um X assim na nota. Porque o que acontece? Quando o missionário vai, aí o pastor: gente, vamos levantar uma oferta para o missionário, porque tá lá, coitado, vamos lá, gente, vamos lá. Aí, dependendo do missionário, vem relógio, aliança, moto, vem filho, vem um monte de coisa dentro da salva, né? Dependendo se o cara for o Silvio Santos, ele arranca o que ele quiser. Só que o que acontecia? O pastor dizia o seguinte: olha, se a nota de 10 voltar, quer dizer, não que eles forem entregar para você, é sinal de que 50% de chance de que você não foi roubado na oferta. Agora, se não voltar, foi 100% de chance que eles ficaram com alguma coisa. Que é muito comum nas igrejas. É sério que eu tô dizendo, isso é sério. Não, denúncia. É muito comum isso. O que é que ocorre? O cara tá precisando, assim, ele tá lá pedindo: irmão, a cerâmica do banheiro tá terrível. Meu irmão, essa semana uma criança cortou o dedo na cerâmica do banheiro. Nós precisamos trocar. E nada a gente dá o dinheiro da cerâmica do banheiro. Aí ele convida um missionário que tá na África, um lugar muito triste. Aí o missionário vem, um monte de meninos barrigudos, saltando verme pelo nariz, aí mostrando as casinhas baixas, mostrando lá a gente comendo banana e milho o dia inteiro, mostrando a mulher dele lá descalça, pintando a desgraça. Aí canta um hino em dó menor, em lá menor, e todo mundo chora, e vem a hora da oferta. O pastor vai tirar uma parte para colocar a cerâmica no banheiro. E não vai avisar o missionário. Isso é o que mais acontece. Que coisa, hein? Infelizmente. É triste, né? Então, por favor, pastor, leia Vivendo Além do Possível. Você não vai ler mais nada na sua vida, leia esse livro, do Wayne Myers. É um livrinho, assim, é pequeno, é aquele formato de bolso. Entendeu? Legal. Sensacional. E o Moby Dick. O não cristão é o Moby Dick. Quer fazer aquele bate-bola lá final, Carol? Opa, vamos lá. Então, vamos fazer aqui umas perguntas, pastor. Tem meta de leitura no ano? Continuar lendo. Essa é a meta. Um capítulo por dia. Eu tô tentando manter essa minha meta diária. Legal. E assim, acho que o senhor até falou isso, mas vamos lá. Prefere o livro físico ou digital? Hoje digital, por força de obrigação, porque não dá pra... O frete é muito pegar na Espanha, né? Então... E assim, eu queria saber a opinião assim, do senhor sobre esse trabalho de curadoria. O Clube Ictus faz, mas existem outros clubes literários que têm essa mesma intenção de ter um curador falando aí indicações. O senhor olha isso com bons olhos? Eu sei que é um peixe grande convidado, mas como é que o senhor vê tudo isso? Fundamental, é fundamental. Iniciativas com Peer Green, a iniciativa de vocês, outros clubes de leitura que existem, é fundamental. Primeiro porque populariza a leitura, né, a distribuição, capilariza a distribuição dos livros, que é um problema também para as editoras, encontrar umas alternativas de escoar o material delas. Então, uma boa forma de fazer isso. Força a leitura, porque logo alguém vai começar a perguntar para você: vem cá, você já leu esses livros todos que estão aí na sua prateleira? Acho que nunca me fizeram essa pergunta. Esse mês ainda ninguém me perguntou. E assim, acho que é uma forma muito criativa de você separar no seu orçamento mensal compra de livros. A Netflix conseguiu colocar isso no seu orçamento, a Amazon Prime fez isso, o Spotify fez isso. Eu acho importante termos um clube de livro para você colocar também no seu orçamento para você ter livro, né, na sua casa. Então, parabéns. Muito, muito importante. Nossa, muito importante mesmo. Eu já queria fazer uma pergunta que a gente costumava não fazer, mas acho que a gente tem que colocar agora, Carol.
quem você indicaria pra ser peixe grande pro Clube Ictus? Poxa vida. Olha, tem um, até pensei que era ele quando eu vi a chamada no site. Zé Bruno, mas o Zé Bruno lá de Fortaleza. O Zé Bruno, ele é pentecostal, mas ele anda de mãos dadas com o neocalvinismo, nesse namoro desigual. Mas vou indicar o Zé Bruno. Eu até pensei que era ele. O Zé Bruno lê muito. Já falaram dele pra gente. Mais alguém, não? O Victor Fontana. Não sei se vocês conhecem. Não sei se já apareceu no programa. O Victor Fontana tem um canal no YouTube. O Victor mora nos Estados Unidos. É muito amigo do Cacau. Eu vi que o Cacau participou com vocês. Sim, o Cacau é amigo nosso. E a Bruna Santini. Bruna Santini, presente lá no Twitter. Ela me parece ser uma moça muito coerente. E ó, ninguém precisou pagar prenda de nada hoje, todo mundo usou suas palavras. E eu usei antes do Burjac ainda. Espero que todos estejam prelibando bem. Essa palavra, como você diz no off aqui, é perigosa. Né? Perigosa. Burjac, queria agradecer demais a sua presença. Cara, putz, poxa, cada conversa que a gente tem com o Peixe Grande é um episódio, assim, da vida pra gente, assim, cara, é muito gostoso. Legal. A gente conhece gente nova, a gente conhece histórias novas. Foi muito bom mesmo. Obrigado por ter aceitado. Você tá no dia do aniversário do seu filho aí, né? Então, não sei se eu aceitaria um convite no aniversário do meu filho, mas agradeço demais. Deus seja louvado pelo que vocês estão fazendo. Ainda somos um povo que lê muito pouco, por isso somos reféns ainda de coisas muito sensoriais. Por isso que nesse tempo de quarentena, de fechamento dos cultos, muito crente surtou, porque ele precisava do culto, ativar os outros sensores da vida dele. Ele precisava da música, ele precisava estar mexendo, ele precisava do ambiente. Quando o livro ativa todos os 5 sentidos da gente, né? A gente consegue sentir o sabor das frutas, a gente consegue sentir a brisa, a gente consegue sentir o medo, o ambiente carregado, o ambiente leve da leitura, porque os autores, eles conseguem fazer isso. Eu sou grato a Deus por ter dado a capacidade ao homem da escrita, grato a Deus por Gutenberg, porque facilitou essa coisa toda de forma massiva, para que todo mundo pudesse receber um livro em casa. Eu oro a Deus pelos editores, né? Para mim eles fazem um bom trabalho. Outras editoras, infelizmente, não trabalham tão bem para o público brasileiro. Infelizmente, parece que morrem de medo de investir na leitura, não como uma missão, mas louva a Deus. E por vocês serem uma forma de capilarizar a leitura no Brasil. Obrigado. Nossa, de coração. Que vocês tenham o maior número de assinantes possíveis. Obrigada, amém. Assim, que vocês tenham muitas pessoas possam ser abençoadas pelos títulos que vocês recomendam. Amém. O que a gente costuma falar, nós somos os que mais ganham, né? Porque além da gente ter o prazer de conversar com os peixes grandes, a gente ouve histórias na íntegra e saímos com uma lista de livros sensacional. Não é verdade. E se você quiser continuar interagindo comigo, com a Carol, com o Burjac, você pode me encontrar lá no Twitter, @vulgutan. Carol, deixa seu arroba aí. É o @somente Carol. E o Burjac, se o pessoal quiser te seguir, qual que é o melhor caminho aí, Burjac? @Burjac. No Instagram, Twitter, é tudo isso, @Burjac. Legal. Não esquece de usar a hashtag IctusPodcast na rede social que você quiser para interagir dentro dessa conversa gostosa que a gente teve. Se você quiser seguir a gente lá no Telegram, a gente tem um canal, t.me/IctusPodcast. Pelo canal você vai receber as novidades, mas sem interagir com nada, ou pelo grupo aberto, e aí você pode interagir com ouvintes até com a gente, t.me/ouvintes. O nosso podcast está hospedado em ictus.com.br, nas principais plataformas de áudio aí, você procura por Ictus Podcast, você vai acabar encontrando a gente. Fica então o convite para você conhecer outras conversas de peixe grande que já rolou por aí, para você voltar na semana que vem, que a gente vai ter então a história de pescador. Maratona aí, você tá provavelmente em casa, né? Gasta um tempinho aí no nosso podcast. Mais uma última coisa, Burjac, se alguém quiser se sentir tocado aí, quiser participar da obra missionária sua, como é que faz? Então, eu tenho uma conta no PicPay, que é @Burjac, você me encontra lá também no PicPay. Se você quiser contribuir de outra forma, entre em contato pelo Instagram, ou pelo Twitter, ou pelo e-mail, burjac@gmail, ou só ora aí mesmo. Às vezes Jesus vai te dizer, meu filho, hoje nada pra ele não, porque a geladeira dele tá cheia. Vai cuidar da sua vida. Mas orar nunca é demais, né? Ou senão você ora e Jesus vai falar, meu filho do céu, corre que não dá tempo que o banco ainda tá aberto. Transfere alguma coisa pra ele que o negócio tá feio. Não sei o que Jesus vai dizer pra você. Ele sabe o que eu preciso aqui. Tá, joia. Obrigado. Um beijão aí pra
pra vocês todos aí. Cuidado aí na quarentena e que Deus abençoe demais aí o ministério, tá bom? Amém, amém. É isso, querido ouvinte, muito obrigado e até semana que vem. Carol, você pode dar tchau também pros nossos ouvintes. Tchau, pessoal. Até semana que vem.